Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Os cristãos são frequentemente comparados a soldados do exército de Cristo, embora a guerra já tenha sido vencida. Ainda há batalhas a serem travadas e essas batalhas precisam de armas um tanto diferenciadas. Olá, eu sou o Cris Deluca e hoje o Will Santos estará compartilhando conosco algumas notícias de última hora sobre uma arma muito poderosa na guerra espiritual que você pode usar em qualquer situação e sob qualquer tentação. E ela sempre te trará vitória. E o programa de hoje, uma guerra assimétrica e o poder do louvor. E qual é essa arma? O louvor. Depois, o Will responderá uma pergunta de nossa caixa de mensagens diárias que aborda sobre a paternidade nesses últimos dias desta terra. Como você pode ajudar seus filhos que estão em pleno desenvolvimento a passarem ilesos pela adolescência e permanecerem fiéis aos valores com os quais você os criou? Se você é pai ou responsável por um juvenil ou adolescente, você não vai querer perder o que o Will tem a dizer. Ele tem algumas dicas muito práticas. Então, completando o programa de hoje, a Laura Lee compartilhará conosco uma outra história real, a qual ilustra uma promessa poderosíssima e que podemos clamar por ela quando estamos em dificuldades. Will, então conte-nos sobre o louvor como sendo uma arma contra a guerra espiritual. Fazia tempo que não via você tão empolgado com a nova descoberta. Estou bastante animado, Chris. Na verdade, estou muito feliz. O louvor é um elemento que faz parte da vida do cristão, mas nunca vimos que uma arma espiritual poderosa poderia ser o envolvimento ativo em louvar a Yahweh. O louvor como uma arma? Sim, e muito poderosa. Ainda mais porque é algo que podemos fazer uso do mesmo sem que o percebamos, ou seja, inesperadamente. Abra, Chris, sua Bíblia no capítulo 6 de Efésios. Esta é a passagem que fala sobre vestir-se de toda a armadura de Yah. Você sabe que ao nos vestirmos com a couraça da justiça, tomar o escudo da fé e armar-se com a espada da verdade, tudo isso aponta para a palavra de Yahweh. Essas informações são trazidas lá em Efésios 6, mas há outro versículo neste mesmo capítulo que é muito significativo. Efésios 6, versículo 12. Leia para nós, por favor. Ok. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A guerra espiritual é um tipo diferente de guerra que requer diferentes tipos de armas. De certa forma, você poderia dizer que para vencer uma guerra espiritual, você precisa lutar usando a guerra assimétrica. Você está familiarizado com o termo? Sim, não se refere à guerra travada de maneiras não tradicionais, como por exemplo, durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam constantemente tentando encontrar novas maneiras de espionar um ao outro. Uma das minhas favoritas é a operação chamada de Akushkikiri, ou Gato Espião. Você já ouviu falar dela? Não. Que tipo de operação foi essa? Bem, alguém da CIA teve a ideia brilhante de transformar gatos em espiões. Veja, eles imaginaram que se implantassem cirurgicamente um microfone dentro do canal auditivo de um felino com um transmissor e uma antena sob a pele do animal, a índole natural inquisitiva dos gatos permitiria que eles se aproximassem de seus alvos e captassem algum tipo de informação valiosa. Porque todos sabemos como os gatos são criaturas obedientes e serviços, bem como bastante prestativos para sempre fazer o que seus donos querem. Certo? E o que aconteceu? Bem, depois de gastar milhões de dólares neste projeto e fazer com que o animal estivesse preparado, alguns agentes americanos o levaram a, na verdade, eu não tenho certeza,
Algumas fontes dizem em um parque, outros dizem em uma embaixada. De qualquer forma, eles soltaram um pequeno animal para dar início à tão sonhada missão. Depois de dar uma olhada em seu entorno, ele corre em direção à rua onde foi atropelado por um táxi. Ah, não. Pobre gatinho. Isso é horrível. Engraçado, mas horrível. No entanto, eu não sei se chamaria isso de guerra assimétrica. Isso é mais um projeto de espionagem. A guerra assimétrica tem a ver com maneiras não convencionais de travar tais guerras. A ideia teve muita popularidade pela primeira vez em 1999, quando 2 coronéis de alto escalão do Exército Popular de Libertação da China publicaram um estudo chamado Guerra Irrestrita, o grande plano da China para destruir a América. Basicamente, o que aconteceu, como você deve se lembrar, foi que em 1990 o Iraque invadiu o Kuwait. Em 17 de janeiro de 1991, os Estados Unidos lideraram uma coalizão de 35 países em uma resposta armada contra a invasão iraquiana. A guerra terminou rapidamente, apenas 42 dias depois, em 28 de fevereiro de 1991. A vitória foi obtida muito que rapidamente, e foi uma vitória tão esmagadora e retumbante que o mundo todo ficou extasiado. A questão era: como você pode derrotar um inimigo que tem um poder de fogo tão esmagador à sua disposição? Como você pode obter a vitória quando há tal discrepância de poder? Eu imagino como isso seria uma preocupação. Os Estados Unidos eram a única superpotência remanescente no mundo, de modo que, além de poder unir dezenas de outros países para se juntar a eles, podemos concluir que até mesmo os próprios aliados poderiam estar preocupados. Com certeza. Bem, a resposta que esses 2 estrategistas militares chineses apresentaram foi uma guerra assimétrica. Você nem mesmo iria ao campo de batalha, uma vez que você já é sabedor que os meios tradicionais de guerra só terminariam em sua derrota. E, em vez disso, você luta usando meios não convencionais. Seu campo de batalha é o mercado de ações. Você talvez usaria os hackers, os quais invadiriam as redes de alimentação dos sistemas de seus inimigos e os desligaria, inclusive o acesso às redes sociais. Talvez você enviaria alguns tipos de vírus para sites do governo. Todas essas são formas assimétricas de guerra pelas quais um Davi poderia facilmente derrubar um Golias. Isso é brilhante, diabólico, mas brilhante. Sim, é. Agora, enquanto a guerra entre Yahweh e Lúcifer foi vencida, ainda há batalhas acontecendo. E essas batalhas estão se intensificando à medida que nos aproximamos do retorno de Yahushua. Os crentes precisam de novas armas e mais sofisticadas para combater os novos e aprimorados métodos de ataque do diabo. Acredito que o ato de louvar é um dos métodos mais poderosos e imprevisíveis de guerra que os crentes podem usar na batalha contra o inimigo. Eu gostaria de começar com uma passagem das Escrituras que mostra isso em ação. É uma história fascinante e sobre a qual não falamos muito, mas tem lições incríveis para os crentes no período em que vivemos. Vá, Chris, para 2 Crônicas, capítulo 20. Esta história vem do reinado de Josafá, um rei íntegro. Não muitos reis foram fiéis a Yahweh, mas Josafá foi um deles. Comece a ler pelo versículo 1 e falaremos sobre isso conforme você avança. Ok, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e pôs a buscar a Yahweh e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro a Yahweh. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar a Yah. Primeiro, eu gostaria que você percebesse que as pessoas não apenas sentaram, cruzaram os braços e choraram. Eles estavam com medo e tinham motivos para estarem assim. Mas eles agiram. Josafá convocou um jejum e todos se reuniram para orar e pedir ajuda a Yahweh. Ok? Continue. O texto vai citar a oração de Josafá. Enquanto você lê, observe como as coisas que Josafá diz lembram o povo do poder de Yahweh. Ao relatar isso em sua oração, ele fortaleceu a fé do povo, bem como a sua própria fé. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa de Yahweh, diante do pátio novo, e disse: Ah, Yahweh Elohim, de nossos pais, porventura, não és tu, Elohim, nos céus?
Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Elohim, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de o monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Elohim, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante de Yahua, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Primeiro, observe que não era apenas Josafá e os sacerdotes. Todos os que puderam viajar para Jerusalém o fizeram, com suas esposas e filhos. A ameaça era muito real e colocava todos em perigo. E então todos se reuniram para orar e pedir a intervenção de Yahua. Em segundo lugar, observe que quando Josafá está relembrando sobre a história de Israel, é também uma forma de louvar a Yahua. Ele está dizendo: veja o que você fez no passado. Você tem o poder de fazê-lo novamente. E a ação de Josafá fez com que a fé do povo se fortalecesse. Ok? Continue. Versículo 14. Então veio o espírito de Yahua no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, ao que vos diz Yahua, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Elohim. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que Yahua vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque Yahua é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante Yahua, e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem Yahua, Elohim de Israel, em voz alta, sobremaneira. Observe que a primeira reação deles à mensagem de Jaaziel foi de fé. Eles aceitaram a mensagem e creram nela pela fé, e isso os fortaleceu. Então todos louvaram a Yahua. Eles agradeceram pela vitória antes de realmente obterem-na. Prossiga, versículo 20 e 21. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede em Yahua, vosso Elohim, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para Yahua, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Yah, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui Josafá está em um ponto alto de seu reinado. Uma enorme força invadiu seu reino e ele está saindo para enfrentá-los em uma batalha. Mas ele tem suas forças especiais e seu grupo de valentes soldados indo à frente? Não. Em vez disso, à frente de seu exército, em grande desvantagem numérica, ele posiciona o coral da igreja. Falando em uma guerra assimétrica, você está enfrentando a maior batalha da sua vida e você decide cantar hinos? Isso é insano. Pergunto-me o que os exércitos invasores pensaram dessa ação.
Bem, eles não tiveram muito tempo para se perguntar sobre a estratégia militar do rei judeu. Continue lendo. Vamos ver o que acontece a seguir. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs Iarua emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Não sabemos como eram essas emboscadas que Iarua preparou para os inimigos de Judá, mas resultou em uma vitória para Judá sem precedentes. Continue, versículos 24 até o versículo 30. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram a Iarua. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque Iarua os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa de Iarua. Veio da parte de Elohim o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que Iarua havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Elohim lhe dera repouso por todos os lados. Que falar de uma vitória que dizimou os inimigos? Eles até encheram os cofres de Judá com todo o armamento, dinheiro, roupas e suprimentos deixados pelos exércitos invasores. E isso foi possível porque, primeiro, o rei Josafá reservou um tempo para buscar a face de Iarua e saber qual seria a vontade divina. Ele não entrou em pânico e decidiu fazer o que dava na sua telha. Ele dedicou tempo para buscar fazer a vontade de Iar. Em segundo lugar, quando ele entendeu qual seria a vontade de Iarua, ele e todo o povo de Judá aceitaram essa mensagem por meio da fé. Você poderia dizer que eles aceitaram porque a primeira reação deles foi louvar a Iar. É isso. E então, por último, eles agiram de acordo com a direção recebida do Pai. Você já notou que muitas vezes as pessoas esperam que tudo seja resolvido de uma maneira satisfatória antes mesmo de agir? Bem, na verdade, esse é o ponto. Elas não dão esse passo por meio da fé. Elas ficam paradas e, como um veículo, patinam na lama e afundam cada vez mais na rotina em que já estão inseridos. Se quisermos ser conduzidos, precisamos nos levantar e seguir em frente. Foi isso que Josafá fez quando enviou o coral para se posicionar em frente ao exército. Ele não esperou para ver como Iarua os livraria. Em vez disso, ele agiu de acordo com sua fé. E eles começaram a cantar louvores a Iar antes de realmente verem ou experimentarem a libertação de Iar. Isso é fé. Isso é uma guerra assimétrica. É o imprevisível, não é? Você esperaria comemorar e festejar depois de vencer. Mas Josafá e Judá comemoraram antes. A confiança deles baseava-se unicamente na fé. Isso é incrível. Mas a fé nas promessas de Iar realmente muda a realidade. Abra em Hebreus 11. Este é o famoso capítulo da fé e começa com uma definição do que é a fé. Basta ler o versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a evidência da realidade por trás do véu. Outra tradução diz: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Além disso, as Escrituras nos dizem que a fé é um dom. Não é algo que podemos evocar em nós mesmos, mas é um presente que Iarua concede a todos. Dessa forma, quando você age com fé e quando você se alegra e louva Iarua por sua ajuda e por uma oração respondida antes mesmo de ver a resposta ao que você pediu, você está, em um sentido muito real, mudando sua realidade porque está abrindo a porta e o caminho para Iarua trabalhar de forma desimpedida de obstáculos. Louvar a Iar usando louvor como uma arma de guerra também impacta nossas próprias mentes.
O louvor é uma arma muito poderosa na guerra espiritual, mas não a usamos como deveríamos, como é nosso privilégio fazer, porque não a visualizamos sob essa luz. O que torna o louvor uma arma tão poderosa na guerra espiritual? Seria a força de um pensamento positivo? É mais que isso. Louvor e fé estão intrinsecamente ligados. A fé é um dom de Yahweh, e quando você o louva, sua fé é fortalecida. É simples assim. Vejamos as diferentes maneiras pelas quais o louvor age em nossas mentes e você entenderá o que quero dizer. Vamos começar em Êxodo 15. Agora, esta é a canção de louvor que Moisés e os filhos de Israel cantaram após sua libertação no Mar Vermelho. Você poderia argumentar que eles já haviam sido libertados, mas quero que você perceba o que esta canção de louvor está dizendo sobre Yahweh. Leia, por favor, e comece com o versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico a Yahweh e disseram: Cantarei a Yahweh, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Yahweh é a minha força e o meu cântico, e ele me foi por salvação. Este é o meu Elohim, portanto eu o louvarei. Ele é o Elohim de meu pai, por isso o exaltarei. Elohim é o homem de guerra, Yahweh é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó, e o seu exército e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Texto incrível! Agora, enquanto esta canção de louvor foi cantada após sua libertação dos exércitos egípcios, eles ainda tinham um longo caminho pela frente. Eles ainda não haviam chegado à Terra Prometida, nem mesmo haviam conquistado os cananeus que ali viviam. Assim, cantar louvores era muito importante porque, como dissemos, há um elo entre o louvor e a fé. E se alguém precisava de uma fé fortalecida para o que estava diante deles, eram os filhos de Israel. Porém, o que eu quero que você perceba sobre esta canção de louvor é como ela comunica tão claramente quem é Yahweh e o que ele fez. Quem é ele? O que a música diz? Diz que ele é minha força e meu cântico. Ele me foi pela salvação, ou seja, homem de guerra, meu Deus ou meu Elohim. E o que ele fez? Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Basicamente, ele os livrou de seus inimigos. Quando louvamos a Yahweh, estamos declarando quem ele é e o que ele fez e do porquê ele é digno de louvor. Isso, por sua vez, fortalece nossa fé no que ele pode fazer. Isso realmente é uma declaração de fé, não é verdade? É assim que a Laura, com as promessas diárias, sempre nos relata histórias verídicas que ilustram as promessas que o Pai tem para cada dia que vivamos nessa terra. Isso nos mostra que o que Yahweh fez por outros, ele está disposto a fazer por nós também. É por isso que eu gosto tanto de um hino gospel com o título Não é Segredo. O refrão diz: não é segredo o que Yah pode fazer. O que ele tem feito para os outros, ele vai fazer por você. Com os braços abertos, ele vai perdoá-lo. Não é segredo o que Yah pode fazer. Sempre gostei dessa música porque é verdadeira. O que Yah fez pelos outros, você pode saber que ele fará por você também. E isso é uma certeza da nossa fé. Todo louvor é uma afirmação de fé e é por isso que é uma arma espiritual tão poderosa. O louvor também honra o nosso Pai. Abra Chris no Salmo 29 e leia os versículos 1 e 2. E enquanto você faz isso, vou procurar outra passagem. Salmo 29, versículos 1 e 2. Leia para nós o que dizem esses versos. Tributai a Yahweh, filhos de Yah. Tributai a Yahweh, glória e força. Tributai a Yahweh, a glória devida ao seu nome. Adorai a Yahweh na beleza da santidade. Quando damos louvor e honra a Yahweh, isso esclarece em nossas mentes quem ele é em relação a nós. Mais uma vez, isso faz com que nossa fé seja fortalecida. A próxima passagem que quero que você leia está em Apocalipse 4. Aqui, Chris, você pode ler na minha Bíblia. Eu já achei aqui para você. É nessa parte que é relatada a visão que João teve da sala do trono celestial e o que ele percebe é que o louvor é continuamente oferecido a Yahweh. Comece no versículo 6 e leia até o versículo 11. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro
tem o rosto como de homem, e o quarto, ser vivente, é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo é Yahweh Elohim, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Elohim nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. É isso que está acontecendo continuamente na sala do trono celestial. Criaturas santas que têm uma melhor compreensão da elevada santidade do Todo-Poderoso do que nós, estão continuamente louvando-o, porque o louvor honra Yahweh. No entanto, o louvor faz mais do que isso. Em um sentido muito real, quando louvamos a Yahweh, nossa atenção estará totalmente voltada para Ele, e é claro, nossa fé também. É assim que a fé é ativamente potencializada quando louvamos a Yahweh. Nossa atenção foca-se em seu poder onipotente e amor infinito. Vá, Chris, agora para o capítulo 5 de 2 Crônicas. Lá fala sobre a dedicação do Templo de Salomão. Israel havia se reunido para dedicá-lo, e embora fosse uma manifestação considerada muito sagrada, também era um evento comemorativo muito especial. A Arca da Aliança havia sido trazida para o templo. É óbvio que foi emocionante, algo para comemorar. Eles tinham uma grande orquestra naquele momento e um grande coro, e todos louvavam a Yahweh. Vamos ler qual foi sua resposta a todo aquele louvor. 2 Crônicas 5, versículos 11 a 14. Esse fato retoma a história exatamente quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. Agora vamos ler o que acontece quando eles saem. Leia, por favor. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com címbalos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem a Yahweh e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, címbalos e outros instrumentos musicais para louvarem a Yahweh, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa de Yahweh, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória de Yahweh encheu a casa de Elohim. Você pode saber com uma exibição como essa, a atenção de todos estava centrada em Yahweh e em sua força e poder, sem mencionar sua santidade. Você poderia dizer que o ato de louvar a Yah nos ajuda a saber quem ele é? Com certeza. Porque quando você o está louvando, você está identificando os diferentes aspectos de seu caráter, bem como os atos de amor que ele fez e que revelam que ele é um Deus de amor. Pureza infinita, sim, mas também bondade e compaixão infinitas. Abra em Isaías 43 e leia o versículo 3 para nós. Isso está de acordo com o que você acabou de dizer sobre o louvor nos ajudar a conhecer quem é Yahweh. Isaías 43, verso 3. Diz, porque eu sou Yahweh, teu Elohim, o Santo de Israel, o teu Salvador. Sempre que estou lutando com algum problema na vida e sempre que estou com medo ou em perigo, o Salmo 34 é a passagem das Escrituras que mais recorro. Ele está cheio de promessas mais incríveis e inspiradoras de fé. Certeza como: busquei a Yahweh e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Ou os olhos de Yahweh repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mas o que é realmente interessante é como esse salmo começa. Você poderia, por favor, ler os 3 primeiros versículos do Salmo 34 para nós?
Bendirei a Iahua em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á em Iahua a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei a Iahua comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. E este salmo é fascinante, incrível e inspirador de fé. E o salmista abre o capítulo com um chamado para louvarmos a Iahua juntos. A razão é simples. O louvor, especialmente em face de um iminente perigo, quebra o poder opressivo de Satanás sobre nós. Vejamos um exemplo muito óbvio disso. Atos 16. Paulo e Silas foram presos, espancados e jogados na prisão, onde, além de tudo, foram colocados no tronco. Leia o versículo 25. Vamos ver o que aconteceu. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Iahua, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tiveram fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Nessa cena, vemos Paulo e Silas. Provavelmente eles deveriam estar sentindo muita dor por causa da surra que receberam. E ainda assim eles estão sentados no tronco, cantando e louvando a Iahua. E esta é uma resposta tão incomum que os outros prisioneiros simplesmente observam o que está acontecendo. Eles estavam testemunhando aos demais prisioneiros. Essa influência manteve todos os prisioneiros lá, mesmo quando poderiam ter escapado, mas eles não fizeram, o que levou diretamente à conversão do carcereiro e de toda a sua família. Este é um exemplo muito claro de como o louvor quebra o poder de Satanás para oprimir, e é algo que também está à disposição de todos nós. Tenho certeza que eles nunca viram nada parecido. Provavelmente não. É por isso que causou uma impressão tão grande. Veja, o louvor confunde o inimigo. Leia o Salmo 8, versículo 2, e vamos ver quais são os efeitos do louvor. Salmo 8, versículo 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Louvar quando estamos passando por tribulações confunde e silencia o inimigo. Agora abra no Salmo 149 e leia os versículos 6 a 9. Este texto tem uma perspectiva diferente. Ok. Exultem de glória os santos. No seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Elohim, nas suas mãos espadas de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. O louvor é uma arma espiritual incontestável e é hora de começarmos a usá-la. Isso me lembra de Filipenses 4, que diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Iahua as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Iahua, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Yahushua. Quando nos regozijamos e louvamos, a paz inunda nossos corações, pois estamos focados no poder de nosso Pai Celestial e não em nossos problemas. É por isso que as Escrituras repetidamente nos admoestam a louvar. 1 Tessalonicenses 5 diz: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Iahua em Cristo Yahushua para convosco. Lembro-me de uma história em um de nossos programas anteriores,
Não me lembro se você contou ou se foi em uma de nossas caixas de mensagens diárias, mas era sobre um homem que passou vários anos em um campo de concentração japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi designado para trabalhar na cozinha do acampamento e lá ele lavava pratos após cada refeição. Em vez de reclamar por ter que fazer isso o dia todo e todos os dias, ele viu isso como uma bênção. Os restos de comida nas panelas ele queimava até ficarem crocantes, transformando-os em carvão, que depois era usada para tratar casos de disenteria. Dessa maneira, ele foi capaz de salvar um grande número de vidas. Caso ele estivesse reclamando, provavelmente ele não teria visto essa oportunidade de salvar a muitos. Lamentar concentra nossa atenção no negativo, enquanto louvar nos ajuda a ver possibilidades. Acho que é por isso que as Escrituras repetidamente nos advertem a louvar, e muitas vezes também este ato está diretamente conectado à oração. Salmo 150, versículo 6 diz: todo ser que respira, louve a Yahweh. Aleluia! O Novo Testamento nos admoesta também a louvar a Yahweh. Abra em Efésios 5 e leia os versículos 18 a 20. Está escrito: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Iá e Pai, em nome de nosso Senhor Yahushua Cristo. Há uma infinidade de versos que nos admoestam a louvar a Yahweh. Nós, muitas vezes, só temos tempo para fazer o mínimo, mas com a enxurrada de vezes que nos é dito para louvá-lo, nós já deveríamos ter caído em si e entender que o louvar deveria ser uma das coisas mais importantes a serem feitas na vida do crente. É isso aí, louvar a Yahweh declara perante o universo que contempla sua fé e em seu amor e poder para salvar. Essa fé posta em prática por meio do louvor terá um grande impacto livrando você das ciladas do inimigo. E isso é algo que vamos precisar em uma medida muito maior em um futuro bem próximo. Então, comece a louvar, querido ouvinte. Crie o hábito de se alegrar e dar graças em tudo. E ao fazer isso, sua fé será fortalecida e você será vitorioso na batalha espiritual. Amém. Não vá embora, amados ouvintes, pois a seguir teremos nossa caixa de mensagens diárias com algumas informações muito práticas sobre como você pode criar seus filhos com prudência durante o período da adolescência. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz. Na faixa de 31 metros, Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A pergunta de hoje vem do país que ocupa uma posição de destaque no Guinness Book, o livro dos recordes. Um de seus presidentes, aí está a dica para você, Will. Esse país tem um presidente, detém o recorde mundial por ter sobrevivido ao maior número de tentativas de assassinato. Sério? Que coisa, hein? Bem, suponho que, dada a escolha, preferia ter sobrevivido às tentativas do que sucumbir. Mas esse é um risco que eu não gostaria de correr. E qual é esse país? Você não vai adivinhar? E dar você a chance de fazer aquele som desagradável? Bip! Não, obrigado. Sem problemas. Bem, a resposta é a França. O ex-presidente Charles de Gaulle teve seu nome inserido no Guinness Book de Records por ter sobrevivido ao maior número de tentativas de assassinato do que qualquer outra pessoa em todo o mundo. Pelo jeito, queriam matá-lo de tudo quanto é jeito. Não sei se você sabe, Chris, mas a França tem algumas pessoas muito inteligentes. Eles brindaram o mundo com os balões de ar quente, paraquedas, secadores de cabelo, boa comida. Camuflagem. Sério? Sim, em 1915. Primeiro exército a usar camuflagem. Eu não sabia disso. Enfim, temos uma pergunta com a qual acho que muitos pais poderão se identificar. Catriane e Matias de Niort, França, escrevem: nosso filho fará 13 anos em breve. Fizemos o nosso melhor com a ajuda de Yahweh para criá-lo no caminho do bem, para amar e honrar a Yahweh. Nossa preocupação, porém, é que, mesmo em lares onde os pais fazem o possível para criar um filho para amar e honrar a Yahweh, os jovens muitas vezes dão as costas às crenças dos pais. Nosso filho nunca se rebelou ainda, mas
Há algo que devamos estar cientes, algo que devamos fazer ou evitar para que ele continue a escolher ser um cristão e viver de acordo com todas as verdades que estamos tentando incutir em sua mente? Essa é uma pergunta que pode ser bastante útil a todos os pais. Você faz o possível para criar seu filho para Yahweh, mas não há garantias. Na verdade, muitas vezes, quando um jovem se rebela contra sua educação, a mágoa dos pais é agravada pela forma como as pessoas de fora se afastam e julgam, culpando esses mesmos pais pelas escolhas de seus filhos. Ah, sim. Eu me deparei com essa atitude. O que estava acontecendo em sua casa dentro de 4 paredes? Que duplo padrão e que hipocrisia espreitava um lar que parecia estar envolvido em um amor fraternal. As pessoas podem ser muito cruéis. Certamente, às vezes os pais podem afastar seus filhos da religião apresentando um padrão duplo. As crianças são muito astutas em perceber a hipocrisia. Mas nem sempre. A única coisa a lembrar é que Yahweh nunca forçará a vontade humana, muito menos nós. Amamos nossos filhos e queremos que eles se salvem, mas no final das contas, tudo se resume à escolha pessoal do indivíduo. Olhe para Lúcifer. Pode-se argumentar que ele teve uma educação perfeita. Não tenho certeza se os anjos já foram crianças, mas para fins de argumentação, você entendeu. A formação de Lúcifer não poderia ter sido mais propícia à produção de um ser perfeito. E ainda assim, ele foi o primeiro a se rebelar. Esse é um bom ponto, e você está certo. Se Yahweh não pode forçar o livre-arbítrio, nós também não podemos. Agora, eu sei que em certas culturas tudo o que os pais dizem é lei, pois você não discute com a geração mais velha. Se eles falam algo, é assim que tem que ser. Mas a pergunta de Matisse e Catriani não é sobre forçar a obediência extrema, é sobre o coração. Mesmo que vivessem em uma cultura em que sempre se imaginava que a geração mais jovem optasse em seguir as instruções da geração mais velha, e este não é o caso da França, mas mesmo que fosse, eles querem chegar ao cerne da questão. O que podemos fazer ou evitar fazer como pais, a fim de conduzir nossos filhos que estão no período da adolescência e fazer com que as chances aumentem deles escolherem permanecer fiéis a Yah? Bem, mesmo para aqueles que vivem em culturas onde as escolhas e decisões dos pais nunca são questionadas abertamente, isso não significa que o coração dos filhos adultos seja submisso. Eles podem estar concordando apenas porque precisam ou porque é esperado deles tal atitude. Mas a conformidade externa não prova a aquiescência interna. Não, realmente não. Portanto, é importante se certificar de que você está criando seus filhos a tomar decisões que estejam firmadas nos fundamentos que você os ensinou ao longo do caminho. Falaremos mais sobre isso em um momento, mas primeiro, o que precisamos ter em mente no trato com jovens é que uma vez que eles atingem a adolescência, suas melhores chances de exercitar o que foi ensinado até então já ficou para trás. Com apenas 13 anos? Com certeza. A melhor fase para incutir normas de conduta e de caráter que se alinham aos padrões de Yahweh é durante a primeira infância. Quando você chega à adolescência, o caráter da criança já está bem definido. Além do mais, na adolescência, ao passar pela puberdade, é natural nessa época querer mais independência. E se não for tratado com sabedoria, você terá uma adolescente que irá se rebelar, e você não quer isso. Mas se você negligenciou os primeiros anos e de repente pegou duro e pesado demais para cima de seu filho adolescente, você pode esperar que você terá muita resistência. Mas, como você disse, muito disso é cultural. Não haverá muito retrocesso em culturas onde a geração mais velha sempre consegue fazer o que quer. Isso é ainda mais importante de entender nessas culturas, porque com certeza você poderá ter como resultado uma conformidade superficial. Mas Yahweh lê os corações. Você quer fazer tudo o que tiver ao seu alcance e ter a certeza de que seus filhos também adentrem no reino de Yah? Este é um trabalho que deve brotar do coração e sempre dessa forma. Deixa-me ver se entendi. Você está defendendo que os pais se afastem e deixem seus filhos adolescentes afundarem ou nadarem por conta própria? Não, aos 13, 14, 15 anos, seus filhos ainda são juvenis e eles ainda precisam dos pais. Mas é natural, quando a criança passa pela puberdade, querer experimentar mais independência. Agora, se o seu filho sabe que você apoia seu desejo de independência, o seu desejo de ter mais autonomia, então é menos provável que ele se rebele. Se eles puderem perceber que você está apoiando seus esforços para desenvolver-se sem empecilhos e sem impedimentos,
Você terá menos resistência. Como pais de adolescentes, nosso papel é orientar. Ofereça conselhos sempre que necessário. Se os primeiros anos foram gastos estabelecendo uma base sólida, então, quando chegarem à adolescência, você poderá começar a dar a seus filhos cada vez mais independência. Isso lhes dará a oportunidade, enquanto ainda estão sob a proteção da mamãe e do papai, de cometer erros e aprender com eles. Não há nada melhor que cometermos alguns erros a fim de que eles façam com que aprendamos valiosas experiências de vida. E isso vai acontecer. Seu filho adolescente fará algumas escolhas ruins e alguns erros de cálculo ao julgar algumas situações. Como você reage quando isso acontecer vai ajudar muito a estabelecer a confiança deles em Yahweh. Como assim? Bem, se você reagir com raiva, gritando com eles ou os agredindo, ou até mesmo os menosprezando por seus erros ao dizer: "Como você pode ser tão estúpido?" Se você age dessa forma, a probabilidade é enorme deles imaginarem que Yahweh agirá da mesma forma quando eles cometerem algum erro ou tropeçarem em algum tipo de pecado. Se você ficar zangado com os erros deles, eles assumirão que o Pai Celestial também agirá assim. Se ir para cima deles com raiva e humilhá-los, você criará um ambiente de medo, e quando você suscita o medo em alguém, a última coisa que essa pessoa irá querer fazer será dar ouvidos ao inquisidor. E isso se traduzirá em como eles se sentirão em relação a Yah. Somos ótimos em dizer aos nossos filhos em idade juvenil, ou mesmo na adolescência, que Yahweh é um Pai Celestial amoroso, mas estamos invalidando nossas próprias palavras pela forma como modelamos o comportamento paternal amoroso? Ah, sim, com certeza. Na verdade, minha esposa me ajudou a ver isso. Quando nosso filho tinha cerca de 16 anos, ele fez algo bastante estúpido e tão imprudente que você só tinha que balançar a cabeça e dizer o que ele estava pensando. A verdade é que ele não estava pensando. Eu me lembro daqueles anos impensados da adolescência. Todos nós já passamos por isso, não é mesmo? Bem, eu estava muito zangado. Felizmente, minha esposa estava lá e me disse: "Você também já foi jovem e todos nós cometemos erros. Como você reage vai te mostrar se você é uma pessoa madura para lidar com tal situação quando seu filho cometer algum erro, ou se ele vai esconder seus deslizes e mentir sobre tal fato com o fim de esconder o que acabou de acontecer." Palavras sábias. E o que você fez? Eu respirei fundo, mordi a língua e não explodi com ele. E estou feliz por não ter feito isso, porque minha esposa estava certa. Quando eu pensei sobre isso, percebi que se eu quisesse inspirar meus filhos a terem confiança em Yah como um pai amoroso, eu precisaria tornar concreto o que lhes digo que ele é, ou seja, que ele é um pai amoroso, gentil, compreensivo e que não reprova seus filhos. Isso faz muito sentido. Agora, vamos falar sobre o que você deve fazer se algo novo surgir e você desejar fazer alguma mudança que nunca fez antes. Como você faz isso sem ter uma adolescente infeliz e rebelde em suas mãos? A resposta é: traga-os para perto de você e procure compreendê-los, e que eles se alinhem com você dentro de uma perspectiva realista. Agora, se você está ouvindo a rádio WLC, é bem provável que você seja aquele tipo de pessoa que busca a verdade, doa a quem doer. E isso é bom. Isso é o que todos nós precisamos fazer. Mas isso também significa, às vezes, deixar de lado velhos hábitos, práticas e crenças. Se você não lidar com isso de uma forma justa e pacífica com seus filhos, você terá filhos muito ressentidos e que mal podem esperar em crescer e meter o pé na estrada. E então, o que você deve fazer? Qual é a saída? Nunca tire algo sem substituir por algo melhor. Por exemplo, nosso filho mais velho tinha 13 anos quando soubemos da perpetuidade das festas bíblicas. Até então sempre celebrávamos o Natal, mas assim que nos inteiramos das festas de Yahweh, decidimos que não iríamos continuar celebrando tais festas pagãs. Em vez disso, decidimos celebrar as festas de Yahweh. Certo, porém, essa é uma idade difícil, bem como excluir o Natal de nossas comemorações de uma hora para outra. E como você lidou com essa tal situação? Bem, em primeiro lugar, compartilhamos com nossos filhos a evidência bíblica do porquê as festas de Yahweh ainda devem ser observadas por seu povo. Ao procedermos assim, estávamos fazendo com que eles nos ajudassem na tomada de decisões. Em seguida, conversamos sobre qual foi a parte favorita do Natal que eles mais gostavam. E o que eles disseram?
Eram os presentes, as tradições? Na verdade, foi poder passar mais tempo juntos em família. E saber disso nos permitiu substituir o Natal por algo melhor, algo que lhes deu ainda mais o que eles amavam no Natal, que era passar muito mais tempo com a família. Decidimos construir uma celebração em torno da festa dos tabernáculos. Afinal, é um momento de celebração e regozijo das bênçãos de Yahweh, e então nos concentramos nisso. Claro, há alguns pequenos presentes, mas realmente passamos muito mais tempo fazendo coisas divertidas juntos em família. As crianças descobriram que não sentiam falta do Natal, porque se divertiram muito mais e o Natal não fez falta alguma. É assim que os trouxemos para junto de nós. Então, converse com eles e exponham toda a verdade. Faça com que suas mentes e compreensão se alinhem com a sua. E se caso necessite substituir alguma coisa que eles gostem, propicie outra melhor. É dessa forma que você tomará certas atitudes e você os terá próximos a você. Ótimas dicas, Will. Continue nos enviando suas perguntas, queridos ouvintes. Basta acessar o www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Onde quer que você vá, você descobrirá que cada geografia em particular tem seu próprio conjunto do que chamamos de desastres naturais. Nas montanhas rochosas da América do Norte há nevascas, nos Andes da América do Sul ocorrem deslizamentos de terra, enquanto nos Alpes da Europa ocorrem avalanches. Partes da África são castigadas com secas, enquanto que na Índia eles têm que conviver com chuvas de monção e inundações. Em 16 de agosto de 2018, uma forte enchente devastou o estado de Kerala, no sul da Índia. Foi a pior enchente a atingir Kerala em quase 100 anos e quase 500 pessoas perderam a vida. E aproximadamente 800 mil pessoas foram desabrigadas. Foi um período de uma busca desenfreada pela sobrevivência. O exército indiano interveio para ajudar, bem como outras nações. Ao perceberem que a carência era exponencial, decidiram fazer o que fosse possível e ajudar os afetados pelas enchentes. Mais de uma centena de pescadores levaram seus barcos para as ruas das cidades que estavam debaixo d'água. Sem esperar nenhuma compensação, esses homens deixaram o trabalho e usaram seus barcos para resgatar pessoas que eles não conheciam, as quais estavam presas pelas águas da enchente. T. Peter, o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Pescadores, disse ao jornal Navbharat, abre aspas, a maioria dos pescadores que estão envolvidos no trabalho de socorro deixaram seu trabalho do dia a dia para ajudar as pessoas. Essa não é uma iniciativa destituída de significado. Estamos fazendo isso como se fôssemos uma família, fecha aspas. Essas pessoas não eram cidadãos que estavam bem financeiramente, pois o peixe que eles pescavam todos os dias seria para comercializá-los e atender às necessidades de suas próprias famílias. Mas quando viram outras pessoas em dificuldade, não hesitaram em prestar socorro. Provérbios 11 instrui no sentido de que Yahweh tem bênçãos peculiares para aqueles que procuram atender à necessidade de outros. Os versículos 24 e 25 declaram, abre aspas, a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Já foi dito antes e vou repetir, não podemos dar nada a Yahweh, mas podemos ter o privilégio de ser suas mãos nessa terra para abençoar os outros. E não precisa ser em um valor monetário, talvez seja um pouco de alimento para uma família que seus provedores estão sem trabalho, talvez seja doar as roupas de seus filhos a uma mãe solteira que está lutando para cuidar de seus filhos. Talvez seja doar seu tempo para ouvir um amigo que está triste e que só precisa de um ombro amigo para derramar suas lágrimas. De todas essas maneiras e muito mais, Yahweh considera tudo o que fazemos para ajudar outros como se isso fosse feito para ele próprio. Provérbios 11:30 diz, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Will, você estava nos dizendo que o louvor e a fé estão ligados e que a fé é um dom de Yahweh. Podemos falar um pouco sobre isso? Eu acho que muitas pessoas lutam com a fé. Eles acham que eles não têm fé alguma. E você sabe o que eu quero dizer, não sabe?
Sim, e tem a ver com a forma como as pessoas definem a fé. Veja, elas ficam confusas. Elas pensam que a fé é um sentimento cálido e impreciso, e se eles não têm esses sentimentos, ou se eles realmente sentem medo, eles acham que não têm fé alguma. Necessariamente não é isso que acontece. Eles simplesmente carecem de uma compreensão clara do que a fé realmente é. Pegue seu dicionário, Chris, e procure pela palavra fé. O que diz? Fé. Achei. Diz: crença, o consentimento da mente à verdade do que é declarado por outro, baseado em sua autoridade e veracidade, sem outras evidências. O julgamento de que o outro declara ou testemunha é de fato verdade. Isso é tudo o que a fé é. O consentimento da mente à verdade do que é declarado por outra pessoa, baseado em sua autoridade e veracidade. E você sabe o que é verdade porque conhece e confia na pessoa que faz tal afirmação. É por isso que uma pessoa pode estar com medo, ou triste, ou deprimida, e ainda exercer uma fé de grandes proporções. Na verdade, o momento em que você está chateado ou com medo é o momento de exercer fé. Provar por meio do que Yahweh diz em sua palavra e aceitar suas promessas. É essa capacidade de aceitar a palavra de Yahweh que foi concedida a cada um de nós. Vamos ler Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Yah repartiu a cada um. Yahweh já concedeu a cada um de nós uma medida de fé e todos nós temos fé suficiente para acreditar que se pedirmos mais, receberemos. Fé não é ausência de medo ou de um coração abatido. Fé é o que você exercita quando sente medo e tristeza. É o que permite que você enfrente uma força esmagadora, um exército invasor e entoe canções de louvor. Volte, Chris, para Hebreus 11. Vamos dar uma olhada nisso novamente. Lembre-se que começa dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Quando temos fé e quando aceitamos a palavra de Yah, porque temos a plena confiança nele, nós o louvaremos em todas as circunstâncias e em todas as situações. Nossa fé está ligada à nossa capacidade de usar o louvor como arma na luta contra Satanás. E o que esse tipo de fé e esse tipo de louvor vivificante é capaz de fazer por nós. Desça até o versículo 32 e leia até o versículo 38. Ok. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Louvar a Yahweh, mesmo quando em perigo, é uma ferramenta incrivelmente poderosa, porque fortalece nossa fé. 1 João 5,4 diz, abre aspas, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando em meio ao perigo reservamos um tempo para buscar e reconhecer as bênçãos de Yahweh e o louvamos pelo que ele tem feito por nós, nossa fé se apega às promessas, e é isso que nos traz a vitória em Yahushua. Isso é fantástico e é o que nos trará a convicção que precisaremos em um futuro bem próximo. Louvado seja Yah. Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã e até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC,
A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade. E o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do eminente retorno de Cristo.